E nós estamos nesse mês de maio, o ano está voando, né, gente? Mês 5 já. E nós estamos começando hoje uma campanha que chama Quem Ama Traz Mais Um. E nós vamos estar conversando sobre isso ao longo desse mês. E hoje eu vou estar ministrando tanto de manhã quanto de noite, palavras que vão se complementar. Então, depois você escuta a palavra da noite no nosso YouTube, no nosso Spotify, para que você possa fechar com chave de ouro esse entendimento. Mas hoje eu quero trazer para vocês um pensamento que eu tenho refletido e tem feito um pouco, cada vez mais sentido na minha vida, que é assim: não se distraia. Vivemos numa atmosfera de distração 24 horas, na verdade. A começar pelo seu telefone, seu computador, controle da sua televisão, né? Nós temos vivendo num mundo muito agitado, de muitas informações, de muitas vezes nos desfocando daquilo que é mais importante. E a maior ameaça não é pecado escandaloso, mas é a distração silenciosa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Muitas vezes nós julgamos aquelas pessoas que estão vivendo a sua vida de forma diferente, julgamos aquelas pessoas que estão vivendo longe do Senhor, mas não olhamos para nós e para as distrações silenciosas que têm nos desfocado e nos tirado daquilo que é mais importante. Segundo a Bíblia, a coisa mais importante que uma pessoa deve fazer é o quê, gente? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Então esse vai ser o foco da nossa palavra hoje. Não se distraia daquilo que é mais importante. Amar a Deus acima de todas as coisas. E durante muito tempo, né, eu acredito que nós temos essa tendência do ser humano, né, nós perdemos muito tempo com julgamentos, né? Julgando o outro, olhando para o outro, olhando para fora. Mas o meu convite esta manhã é que você não lembre de ninguém a não ser você mesmo. Temos esse combinado? Não pense em ninguém, não pense no seu vizinho, no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Eu quero que você olhe para você diante dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, Mateus 22, nos versículos 37 a 40, nos lembra: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então essa foi a resposta de Jesus, que mostra que a essência da nossa fé cristã está no amor. Um amor que se expressa numa devoção total ao nosso Deus, ao Criador de todas as coisas. E quando nós estamos hoje nessa vida moderna, ativada, o tempo todo com novas informações, eu não sei vocês, mas me cansa tanto de novidade que existe. Quando você vê que você entendeu sobre o assunto, você já repara: caramba, não sei mais nada, já tem alguma novidade. Né? Eu decidi que, dentro da psicologia, então, muitas pessoas perguntam para mim: você conhece isso, você conhece aquilo? Eu falei: cara, eu escolhi que eu só vou estudar terapia familiar e acabou. Porque se a gente for estudar tudo, a gente não sabe nada. Tem essa sensação? Eu tenho essa sensação. Se eu for estudar tudo de novo que aparece, eu não vou saber nada. E nessa era, estão buscando cada vez mais especialistas, né? Você não vai hoje mais procurar só um médico, você vai procurar um médico que entenda daquilo que você está vivendo, não é assim? Estamos buscando cada vez mais a especialização, a pessoa que realmente sabe aquilo que ela está falando, né? Os experts, como diz a internet, né? Os mestres, os mentores, que sabem e falam muito bem sobre aquele assunto de forma profunda. Então, quando a gente fala de vida espiritual, de vida relacional, de uma vida saudável, a pergunta que a gente precisa entender é: com que você está ocupado? Né? A pergunta não é só com que você está ocupado, mas o que você tem deixado de lado porque você está distraído. Quantos aqui têm a sensação de que sua agenda vai te engolir? Quando você passa para domingo, vai olhar segunda. Eu falo: meu Deus do céu. Agenda intensa, cheia de coisa para fazer. Você dorme ainda com uma lista de coisas que você não conseguiu resolver. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a distração é o desvio silencioso daquilo que de fato é essencial para as nossas vidas. E vai nos afastando daquilo que é essencial de uma forma leve, sutil. E quando você vê, você já não
não busca Deus mais da mesma forma, você não sente Deus, você não ama mais a Deus, você se perdeu. E hoje é uma palavra simples, mas para te chamar a atenção, o que você tem realmente feito no seu dia a dia para amar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero te dizer, encher a sua agenda não é a solução. Porque então o problema não é o que nós estamos fazendo, mas o que a gente está esquecendo. E nós muitas vezes estamos esquecendo aquilo que é mais importante. E a primeira coisa que eu quero te dizer, meu querido, a distração nos desaloja do nosso propósito. A distração nos desfoca daquilo que realmente é importante. E aí nós temos vários versículos, mas eu quero ler 1 Pedro 5:8, que diz assim: estejam atentos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como leão rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. E eu lembro de uma vez que eu ouvi uma palavra que eu nunca mais me esqueci. Ele fala assim, o diabo não pode tocar a sua vida, mas ele começa a fazer confusão ao seu entorno, para te distrair daquilo que é mais importante. Então quebra uma geladeira, quebra uma máquina de lavar, um filho fica doente, você começa a ter problema de relacionamento com uma pessoa. Distrações, coisas que vão acontecendo, que daqui a pouco você já não mais está gastando a sua energia no lugar mais importante. Você está distraído tentando resolver problemas. João 10:10 nos lembra disso também. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele está aqui, ao nosso derredor, tentando tirar você daquele lugar que é mais importante. Então nós precisamos estar muito atentos com as distrações. E aí eu quero trazer para vocês 2 pessoas da Bíblia que se distraíram. Primeiro foi Davi. Lá em 2 Samuel 11, versículo 1 e 2, conta, eu vou ler. Na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, aqui está muito claro, o versículo começa. Na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, os soldados israelitas e o exército para lutar contra os amonitas. Destruíram o exército amonita e cercaram Rabá. Contudo, Davi não foi com eles e permaneceu em Jerusalém. Certa tarde, depois do descanso do meio-dia, Davi se levantou da cama e foi passear no terraço do palácio. Ao caminhar por ali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E o resto da história vocês já sabem. Então, o que eu quero chamar aqui? Muitas vezes a gente até fica no lugar certo, fazendo as coisas certas, mas com a hora errada. Muitas vezes não é hora de você se envolver nesse projeto, nesse relacionamento, nessa situação. E nós não ouvimos a voz de Deus para isso. A gente simplesmente segue o flow e vai indo, vai indo, vai indo. Mas eu quero te chamar a atenção aqui, não era momento de Davi estar descansando, era momento de Davi estar guerreando. Só que ele, naquela época em que os reis costumavam sair, ele estava no lugar errado. Davi não caiu porque foi para um lugar errado, mas ficou onde não deveria estar. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor possa nos dar sensibilidade, para que a gente possa discernir o lugar certo, a hora certa, os momentos certos da nossa vida. Porque nos distrair, querido, não são grandes acontecimentos, como eu falei no início, são pequenas coisas, pequenas raposinhas, pequenos sentimentos, pequenos pensamentos, pequenas coisas que vão minando a nossa energia. E eu quero te dizer uma coisa, quem não está onde deveria estar, sempre vê o que não deveria ver, não é assim com Davi? Aí a gente começa a ver o pecado do irmão, a gente começa a ver o erro do nosso líder, a gente começa a ver coisas que minam aquilo que é mais importante no nosso coração. Depois eu quero trazer para vocês Sansão e Dalila. Sansão era um juiz de Israel com uma força sobrenatural dada por Deus, ligada ao voto de Nazireu, um compromisso que incluía não proibir de cortar o cabelo. E a sua missão era muito clara. Sansão tinha uma missão, qual era? Libertar Israel dos filisteus. No entanto, ele se envolve com Dalila, uma mulher filisteia que foi usada pelos seus inimigos para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Então, após várias tentativas, Sansão finalmente cedeu.
Sabe o que eu fiquei pensando? Pecados que ficam nos tentando, nos tentando, nos tentando, nos tentando, e uma hora a gente cede. Porque a gente perde a força. E sabe por que a gente perdeu a força? Porque a gente saiu do lugar de buscar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. A gente se distraiu, a gente fez as coisas rápido demais. Eu, por exemplo, eu tomo um remédio para minha tireoide. Já tem muitos anos que eu tomo esse remédio. E de vez em quando eu me pego, será que eu tomei o remédio? Porque está tão no automático. Aí outro dia eu tive que contar quantos comprimidos tinha para saber, será que eu tomei o remédio? Eu me distraí. E aí você pega, toma um remédio rápido e vai lá, escova o dente e pega a Bíblia e lê de qualquer jeito e ora de qualquer jeito, porque o relógio está urgindo, o tempo está, você está cansado. E aí eu falei, epa, calma aí, eu não posso tomar esse remédio de qualquer jeito. Então agora eu fiz um combinado comigo. Então eu sento lá da cama, respiro fundo 4 vezes antes de tomar o remédio. Comecei a fazer algumas coisas para dizer, epa, eu não posso ficar no meu modo inconsciente, distraído, de fazer coisas que são importantes para mim, como tomar o meu remédio. Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo? Então, quantas vezes a gente está tanto no ativismo que a gente esquece daquilo que é mais importante? De um dia que o Senhor nos chamou, de um dia que o Senhor nos amou, de um dia que o Senhor nos salvou, do dia que o Senhor nos convocou para servi-lo. E a vida é assim, queridos. A vida quer te atropelar, mas o Espírito Santo quer te lembrar do que você precisa fazer de verdade. E nessa manhã eu quero te dizer, a coisa mais importante é que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas fala de um amor consciente, fala de um amor intencional, fala de uma rotina pensada em colocar Deus como prioridade na sua vida. E muitas vezes a gente está como eu. Será que eu tomei? Será que eu fiz? Onde eu estou? Você sai do seu trabalho. E isso é uma forma do nosso cérebro poupar energia, tá, gente? Eu vou explicar uma coisa para vocês. O cérebro é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo. Então, o que ele faz? Ele coloca o máximo de coisas possível no nosso inconsciente. Por exemplo, se você todo domingo vem para a igreja, você não precisa mais pensar qual rua você tem que entrar, aonde tem um sinal, onde tem um quebra-mola. Isso já vai entrando no seu inconsciente, para que você possa fazer as coisas de forma automática e com isso você gaste menos energia no seu cérebro. Só que amar a Deus não pode entrar no modo automático. Amar a Deus não pode entrar na sua rotina. Nós precisamos ser intencionais, porque eu fico pensando, cara, todos os dias eu preciso amar a Deus um pouquinho mais. Sabe aquela coisa, um pouquinho melhor todo dia? Um pouquinho mais, 1% por dia. Eu preciso amar mais a Deus hoje. 1%. Eu preciso conhecê-lo mais. Eu preciso ouvi-lo mais. Eu preciso me centrar nele mais, de uma forma intencional e não automática. Então, as distrações, eu quero chamar a atenção para vocês. Porque olha só uma coisa, Sansão não foi derrotado por um exército, mas por uma distração disfarçada de carinho. Quantas vezes o pecado tem sido isso na sua vida? Às vezes um problema de relacionamento, um problema financeiro, um problema na sua empresa, um diagnóstico que você recebeu, e você gasta toda a sua energia com aquilo, e esquece do que é mais importante. Mas eu quero te dizer, Sansão não caiu por falta de força, ele caiu por falta de vigilância. E sei lá, como eu li antes, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. É exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer matar a sua vontade de buscar a Deus. Ele quer destruir os relacionamentos que você tem construído na presença do Senhor. Ele quer matar o seu desejo de vir à igreja. Ele quer matar o seu desejo de ler a Bíblia, de conhecer mais o Senhor. E nós precisamos vigiar. Sansão não vigiou. Então, eu quero te dizer uma coisa. Dalila não destruiu Sansão à força. Ela o distraiu. E isso para mim tem sido uma grande questão hoje do nosso dia a dia. Da nossa rotina cansada. Vocês já repararam que as pessoas estão sempre falando para você, ai, estou tão cansada. Eu reparei esses dias para mim, caramba, todo mundo que vem perguntar para mim, eu falo que eu estou cansada. Porque nós estamos mesmo, né? Uma rotina que parece que o seu dia não cabe mais em 24 horas. O que você tem para fazer, as demandas, né? Filho, periquito, papagaio, trabalho, célula, igreja, ministério, relacionamentos.
É o tempo todo te puxando para fora. Mas a minha mensagem hoje é, por favor, volte para aquilo que é mais importante. Volte para a presença do Senhor. Volte com uma sede insaciável de conhecer ao Senhor, de saber quem Ele é. Porque senão a gente vai nos distrair e vamos ficar muito longe. Eu escrevi aqui alguns riscos de distração do nosso dia hoje, do nosso dia a dia, da nossa rotina moderna. E a primeira coisa é o ativismo sem intimidade. Lucas 10, 41, no versículo 41 e 42, nos conta a história de Marta e Maria. Jesus fala assim: Marta, Marta, respondeu o Senhor, você está preocupada e inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Maria a escolheu e ninguém a tomará dela. Ninguém vai tomar de você se você se posicionar em buscar o Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso é uma coisa que os problemas tentam te roubar. Mas se você tiver com o teu coração aquecido, se você tiver com o teu altar aquecido, cheio de brasa viva, querido, eu sei aonde buscar. A força que eu preciso, a resposta que eu preciso, a alegria que eu preciso, sabe, a porta que eu preciso que seja aberta. Então é muito importante a gente não se distrair. Quando o amor a Deus deixa de ser o centro da sua vida, a nossa fé vira uma performance, vira um teatro. Mas não é isso que o Senhor busca. A Bíblia diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então significa que existem adoradores de mentira, não é assim? Pessoas que fingem serem de verdade. Segunda coisa que para mim rouba muito a nossa energia, são conexões sem propósito. Quando nós encontramos o Senhor, Ele nos dá um destino, Ele nos dá uma missão, Ele nos dá um propósito. Foi assim com você? Amém? Ele coloca em você uma visão do lugar que Ele quer te levar e da pessoa que Ele quer que você se torne. E então, a partir desse momento, é muito importante você fazer uma pergunta. Esse relacionamento está me levando para onde? Para mais perto de Deus ou para longe de Deus? Essa agenda está me levando para onde? Esse lazer, esse livro que eu estou lendo, essa série que eu estou assistindo, está me levando para onde? Porque nem toda porta aberta na tua vida é Deus, pode ser uma distração. Nem toda oportunidade vem de Deus, pode ser uma distração. Quantos aqui já se distraíram e no meio do caminho você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você cai em si e você fala, poxa, não é esse o lugar, não é esse o trabalho, não é essa a missão, não é esse relacionamento. Então, conexões sem propósito, são relacionamentos, vínculos emocionais e espirituais que nos ocupam, que não nos alinham com o chamado, com a vontade de Deus para as nossas vidas. São ligações que até momentaneamente podem parecer boas, vantajosas, mas que afastam você do centro da vontade de Deus. Nesta manhã eu quero que você se pergunte, com que eu tenho gastado mais energia? O que eu tenho dado toda a força da minha vida? Porque se a gente não presta atenção, esses relacionamentos, essas conexões começam a ocupar o espaço no nosso coração, na nossa mente, ocupam o nosso tempo, mas não produzem frutos de eternidade. O que tem te distraído? O que tem te distraído? Então lembre comigo que nem toda conexão é aliança e nem toda presença é bênção de Deus sobre a sua vida. Ruth, mas como é que eu vou prestar atenção nisso? Se eu estiver focada no Senhor, o Espírito Santo vai me direcionar. Sabe? Pergunta ao Espírito Santo antes, é para eu ir nessa reunião? É para eu vestir essa roupa? É para eu andar com essa pessoa? Esteja conectado. Tenha fé que Ele vai te guiar, que Ele vai te direcionar, que Ele vai te posicionar nos lugares que você precisa estar, para que você não perca aquilo que é mais importante. Então faça perguntas, se avalie, pergunte ao Espírito Santo. Isso faz parte do teu propósito para a minha vida. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus, livre-se de pesos, de conexões, de relacionamento que te puxam para baixo,
que te desviam do foco daquilo que é mais importante. Porque nem toda ocupação que você tem é propósito, nem toda agenda cheia é sinal que você está na direção certa. Como não se distrair do que é mais importante, Ruth? Mateus 6:33 nos lembra. Busquem em primeiro lugar o que, gente? Está fraco. O reino e sua, e todas essas coisas lhe serão dadas, acrescentadas. Então, eu quero te dizer uma coisa. A presença de Deus, ela não se mantém por velocidade, mas por constância. Todo dia. Todo dia. Você não escova o dente todo dia? Bom, deveria, né? Você não faz coisas todos os dias, mas você tem buscado a Deus com uma intensidade grande no teu coração todos os dias. Ou você tem perdido tempo com coisas que não te levam para o Senhor. Eu coloquei algumas metas para mim, sabe? Eu preciso ouvir um podcast, eu preciso ouvir uma parte de um livro, eu preciso ler, para que eu possa estar intencionalmente buscando o crescimento naquela área da vida que eu estou precisando. Então, eu não sei o que você vai precisar abrir mão, mas eu quero te dizer, não se distraia do que é mais importante. Busque a Deus acima de todas as coisas. Busque Ele, confie, descanse, que Ele vai fazer o resto, amém? Quando a gente confia, a gente não se preocupa. Você acha que o Caleb está preocupado se a Mariana e o Lucas vão dar comida para eles? Não, eles confiam. Seu filho confia que você vai dar o seu jeito para ele ter o melhor dessa terra, não é assim? E nós precisamos ser assim com Deus também. E muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças, enquanto Deus fala, para, me busca, e confia, e descansa. A constância é mais importante do que a velocidade. Segundo ponto, para que você possa não se distrair do que é mais importante. Ame como Jesus amou. João 13 diz assim, agora lhes dou um novo mandamento. Lá no versículo 34. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Precisamos amar como Jesus amou, amém? Precisamos manifestar esse amor, não só da boca para fora, mas com atitudes e com palavras. E isso vai manter você focado naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Coloque vigias nos seus muros baixos. Como eu li em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado. O diabo, seu grande inimigo, que anda como leão rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. E eu quero te dizer uma coisa, querido, o diabo não precisa te destruir, ele precisa só te distrair. Distrair do que é mais importante. Então nós precisamos colocar vigias. Ruth, o que é colocar vigia? Quando você está se sentindo fraco, liga para alguém para orar por você, para orar com você. Venha para as campanhas de terça-feira para que você possa aumentar a sua fé naqueles desafios que você está enfrentando. Não ande sozinho nas dificuldades da sua vida. Coloque pessoas também que você precisa prestar conta. Prestar conta é colocar um vigia no seu muro, sabia? Porque se você tem que prestar conta para alguém, você, não dá para fingir que eu não fiz, eu preciso fazer. Então nós precisamos colocar outras pessoas, outras situações, circunstâncias que nos ajudem a proteger aquilo que é mais importante das nossas vidas. Para a gente finalizar, queria chamar o louvor. Seja intencional ao dizer sim e não. Provérbios 4, 23 diz assim, que acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que é guardar o seu coração? Guarde o que você vê, guarde o que você escuta, guarde o que você lê, guarde quem você ouve. Por quê? Porque guarda tudo aquilo que entra. Você precisa colocar um guarda no seu coração. Para que você possa então, aqui diz que guarde o seu coração, porque o que vai entrar nele vai dirigir o rumo da sua vida. Vai te ajudar a dizer sim para o que você precisa dizer sim e não para o que você precisa dizer não. E muitas vezes nós precisamos entender
que o barulho do mundo está mais alto do que a voz de Deus, e é tempo de se retirar para ouvir a voz de Deus. Se retirar para ouvir a voz de Deus. Sabe, coloque na sua rotina um momento de você ouvir intencionalmente a voz de Deus. Não ache que, sabe, você estando muito ocupado, você vai conseguir ouvir isso, querido. Quantas vezes nós erramos, porque o barulho do mundo estava muito mais alto do que a voz de Deus. Precisamos, então, escolher o melhor lugar. Escolher o melhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E hoje de noite eu vou continuar falando sobre esse versículo. Mas nós vimos, através de Davi e de Sansão, que é muito fácil a gente perder o lugar com o grande amor das nossas vidas, que deve ser Deus. É muito fácil. Sabe, muitas vezes a gente acha, porque a gente tem vitória numa área da nossa vida, que a gente vai dar conta da outra. Já se sentiu assim, valentão, fortão? Eu dei conta ali, vou dar conta também ali. E muitas vezes a gente fica valentão, a gente começa a não buscar mais a Deus e começa a buscar o nosso próprio entendimento. E a Bíblia já é clara do que aconteceu com Sansão, do que aconteceu com Davi, com outros homens e mulheres que se desviaram daquilo que era mais importante. E nessa manhã, eu quero orar com você, porque a maior prova que nós podemos dar a Deus é quando a gente escolhe Ele, em meio a 1001 distrações que a vida nos traz. Há 1001 problemas que você tem que resolver, 1001 coisas que você precisa fazer. Você decide escolher a Deus. E eu quero te perguntar, o que tem te distraído? Sabe, muitas vezes são dores que nos distraem. A gente faz das dores os nossos altares. Problemas não resolvidos ainda. Promessas que não chegaram ainda. Frustrações, abandono, rejeição. E a gente fica ali, sabe, ruminando aquela dor e não deixa o Senhor fazer o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Qual Dalila você precisa se afastar? Relacionamentos, propósitos, escolhas erradas. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a fazer uma oração. Dizendo para Deus o que você nessa manhã acha que tem te distraído, tirado o teu foco. Às vezes você fala, pastora, o problema é tão grande, me sufoca. Esses dias eu me senti assim, sufocada. Me faltava o ar. Mas eu lembrei dessa palavra que estava queimando no meu coração. E eu pude me ajoelhar na presença do Senhor e falou, Deus, Tu és a fonte de tudo que eu preciso. Eu vou aprender a descansar no Senhor. O que tem tirado, o que tem ocupado teus pensamentos, o que tem ocupado teu coração? Medos, preocupações, relacionamentos, problemas. Nessa manhã eu quero te fazer um convite a voltar ao primeiro amor. A voltar à essência de tudo, a voltar àquilo que realmente importa. Amar a Deus com toda a tua alma. Amar a Deus com toda a tua força. Com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Faça uma oração agora pedindo, Senhor Deus, eu quero te amar, me ajude. Me ajude a estar consciente, não mais no automático. Me ajude, Senhor Deus, a não me perder, a não deixar que o mundo fale mais alto, a não deixar que as minhas dores e os meus problemas
aquilo que eu tenho sofrido, aquilo que eu tenho carregado, o fardo que eu tenho levado. Faça essa oração. Coloque novamente o Senhor como centro da tua vida. Coloque novamente o Senhor como Deus da tua vida. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu quero te convidar nesta manhã a fazer essa oração comigo. Coloca a mão sobre o teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, não me deixe distrair. Eu quero te amar. Eu decido te amar. Eu escolho te amar. Eu escolho hoje silenciar o mundo para que eu possa ouvir a tua voz. Ministre agora ao teu coração essa decisão. Ore por você. Abra mão. Senhor Deus, eu abro mão desse relacionamento, desse problema. Você pode dizer agora o que tem te distraído. Você pode abrir mão dessas coisas. Às vezes são sentimentos, dores, preocupações. Você pode colocar no altar do Senhor agora. Você pode, em nome de Jesus, dizer: Senhor Deus, não quero sair da tua presença. Essa é a melhor escolha que eu posso fazer. Não tem nada mais importante nesse mundo do que a tua presença. Não tem nada mais importante do que a tua presença. Quero voltar ao início de tudo. Deixa o Espírito Santo ministrar essa música ao teu coração. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras, Senhor. Cante essa verdade agora. Eu me arrependo, Senhor. Se arrependa de tudo que tem te distraído. Se arrependa de tudo que tem tirado o seu foco de Deus. Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Queremos voltar, Jesus, ao que é mais importante. Primeiro amor, eu quero voltar pra Eu quero, Senhor. Declara essa verdade. Queremos, Pai, te amar, Senhor Deus. Eu quero voltar pra
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga pra ele: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Chamar o pastor Rafael para dar a bênção, mas eu quero orar. Coloca as mãos sobre os teus ouvidos. Senhor Deus, nós agora queremos blindar os nossos ouvidos, declarando que sempre a primeira voz que nós escolhemos ouvir é a tua voz. Não queremos ouvir a voz do mundo, não queremos ouvir a voz das nossas emoções, a voz do nosso pecado, dos nossos desejos. Senhor Deus, eu te peço agora, nos dê essa capacidade, essa fé, Senhor Deus, essa unção, para sairmos desse lugar de distração, oh Deus, e irmos para um lugar de sermos guiados, orientados pela tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém. Feche seus olhos. Vamos cantar o refrão mais uma vez, tão gostoso. Faz um compromisso você e Deus. Deus, eu vou focar em você. Eu vou focar em ti, Deus, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Queremos, Deus, nessa manhã fazer um compromisso contigo, de voltar, Deus, as nossas atenções a ti, Deus, a tua justiça, as coisas que concernem a ti, Deus. O Senhor seja o primeiro do nosso coração, primeiro dos nossos dias, Deus, o primeiro, Deus, realmente nas nossas opções. Nós entregamos, Deus, realmente o nosso coração a ti, Deus, e te colocamos, Deus. Vem, Deus, toma o trono, Deus, assenta-te nesse lugar. Toma, Deus, Ele é totalmente seu, Deus, porque nós sabemos que assim nós seremos felizes. Sabemos que assim tudo vai se ajustar se o Senhor estiver em primeiro lugar. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz, porque paz é algo muito importante. Paz com Deus, a paz de Deus e paz com os homens. E porque nessa semana o inimigo não pode te ver, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, existe cobertura espiritual sobre a sua vida, e porque você tem semeado na presença do Senhor, porque hoje você escolheu colocá-lo em primeiro lugar. Eu quero perguntar para você, como vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte. Como é que pode ser como será a sua colheita? Eu abençoo você. Então, para isso, vá para a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Vá em paz. Te esperamos aqui às 19 horas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.